A construção de um futuro melhor começa com as lições do passado. Todos nós queremos construir um futuro melhor. Até aqueles que têm uma vida boa hoje vislumbram dias ainda melhores à frente. Mas certamente, aqueles que passam dias de dificuldade, que enfrentam dias de luta, sonham e planejam por dias melhores no futuro. Mas é impossível construir um futuro melhor sem aprender com as lições dos erros passados. Porque se eu continuo cometendo os mesmos erros, certamente terei os mesmos resultados. E o futuro não será jamais algo melhor. É por isso que é importante entender isso, que a construção desse futuro melhor começa olhando para trás, começa contemplando e relembrando o passado, para aprender com as lições dos erros cometidos e assim construir algo melhor. Se por um lado o livro das Crônicas nos apresenta essa visão atemporal, esse distanciamento temporal que nos permite enxergar o agir de Deus ao longo da história, como mencionei ontem, desse Deus que tem uma visão além do tempo, ele também nos permite contemplar um povo que olha para o seu passado, que relembra um passado de promessas, de alianças, mas de muitos erros, de um passado de muitos equívocos, que os levou a enfrentarem dias difíceis. E olhar para esse passado, e contemplar os erros, e contemplar as lições desse passado, quem sabe permita a esse povo construir um futuro melhor. O texto de Crônicas, como também mencionei ontem, ele foi escrito nesse período pós-exílico. Vale a gente destacar, por exemplo, que inicialmente o livro das Crônicas foi escrito como um livro só, um livro único. Hoje nós temos ele dividido em 2 livros, mas ele foi escrito como um único livro de memórias, de lembranças, de tudo que já havia acontecido na história desse povo, provavelmente escrito por Esdras. A tradição judaica aponta que essa autoria seria de Esdras, nem todos os estudiosos concordam com isso, alguns tratam apenas como o cronista, mas seja quem for esse autor, é alguém que escreve nesse período pós-exílio, após o período, então, em que Ciro assume o reinado da Pérsia e libera o povo para que volte a Jerusalém. Então esse povo está voltando e relembrando aquilo que passou, relembrando a história, aquilo que Deus havia feito, e relembrando também a história desse povo, que teve tantas oportunidades de caminhar com o Senhor, mas que errou de tantas maneiras diferentes. A nossa leitura de hoje nos levou do capítulo 3 até o capítulo 6, no verso 30, e você tem uma longa lista de genealogias, de nomes, de pessoas que compuseram a lista desse povo. No capítulo 3 nós temos os descendentes de Davi, e é importante, e o foco vai estar muito nesses descendentes de Davi, afinal de contas estamos falando agora do povo de Judá, essa tribo de Judá que retorna, porque vale ressaltar, as outras tribos foram dissipadas, foram espalhadas. Antes, quando foram levados para o exílio pelo Império Assírio. Os que voltam agora é a tribo de Judá que foi levado para o exílio na Babilônia. Então, a tribo de Judá retorna e está restabelecendo a sua história, relembrando a sua história. Por isso nós temos tantos nomes, tantas menções nessa reconstrução. Mas algo me chamou a atenção nessa nossa leitura de hoje, um trechinho muito pequeno do capítulo 4, onde nós temos a menção de um homem, a menção de Jabez. Capítulo 4, verso 9 e verso 10, o texto bíblico nos diz o seguinte: havia um homem chamado Jabez, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, porque disse: eu dei à luz com muita dor. Jabez orou ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Se comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. Essa é a única menção que nós temos a Jabez no texto bíblico, esses 2 versículos. Mas é muito interessante o contexto em que isso aparece, e certamente isso reflete essa reflexão, isso apresenta essa reflexão do povo que retorna para aprender com os erros e aprender com alguns bons exemplos que possam os inspirar a construírem um futuro diferente. No capítulo 4, nós temos os descendentes de Judá. Justamente esses que estão voltando e aspirando dias melhores, de reconstruírem o seu povo, de reconstruírem essa nação na presença do Senhor, do qual eles haviam sido retirados. Agora, nós temos então esses descendentes de Judá, relembrando os seus antepassados, e relembram Jabez, um homem que teve um início de vida difícil.
É interessante que o próprio nome Jabez traz no seu significado essa ideia de angústia, de dor. O nome é colocado pela sua mãe, e o texto vai fazer essa menção que isso diria respeito ao fato de que ela deu à luz com muita dor, e por isso teria dado o nome desse menino de Jabez, que tem um som semelhante ao termo hebraico que significa angústia e dor. Mas talvez essa ideia de angústia e dor não seja meramente mencionado por causa da angústia do parto, mas também por causa da angústia desse povo e de como esse povo foi angustiado pelos seus pecados, pelas suas maldades cometidas, e como o povo de Israel, como o povo de Judá, sofreu por causa dos erros passados. E Jabez, apesar de ter iniciado a sua vida nesse contexto de dor, de sofrimento, ele encontrou graça na presença de Deus. Ele teve as suas orações atendidas pelo Senhor. E o texto menciona essa oração que Jabez realiza, essa oração que Jabez fazia ao Senhor. E essa oração também traz lições importantes para esse povo que agora busca se reconstruir. Olha a oração de Jabez. Jabez ora ao Senhor dizendo: como seria bom se me abençoasses e expandisse o meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. Pelo menos 3 elementos rápidos eu quero destacar com você nessa oração de Jabez. Ele ora para que Deus expandisse o seu território. É importante a gente entender que essa ideia de expansão de território aqui não diz meramente respeito à prosperidade financeira. Jabez não está orando ao Senhor para que dê a ele mais recursos, como essa oração foi transformada por muitas pessoas num mero um mantra que deveria ser repetido para alcançar prosperidade diante do Senhor. Jabez não quer meramente prosperar. Essa expansão de território e pedir para que Deus expanda esse território é uma expressão que traz essa, sim, prosperidade de Deus, mas fala sobre a influência, fala sobre a capacidade de realizar mais. E o fato de que esse território, essa segurança, a expansão do território também traz segurança para esse povo, é algo feito pelo Senhor. É o reconhecimento de que é o Senhor quem estabelece esse povo. O segundo aspecto nós temos dessa oração, ele pedindo ao Senhor: sê comigo, fica comigo em tudo que eu fizer, esteja comigo em todo o tempo. Afinal de contas, não era isso que Deus queria do seu povo? Não foi justamente essa aliança que o Senhor havia estabelecido com Israel? A aliança de estar com eles, quando constrói o tabernáculo, quando se estabelece no templo. Tudo que Deus sempre quis foi estar com o povo. Jabez foi mais respeitado e bem-sucedido do que todos os seus irmãos, não porque ele era incrível, porque ele foi incrivelmente rico, mas porque ele clamava ao Senhor para que estabelecesse o seu território, para que cuidasse do seu povo, mas clamava ao Senhor para que estivesse com ele. Ele desejou estar com o Senhor. E o terceiro aspecto da oração, ele pede ao Senhor para que o livre de todo mal, para que o livre das aflições. Ele reconhecia que era o Senhor que seria a sua proteção. Note que Jabez, ele é destacado. E nós estamos num trecho de genealogias em que praticamente ninguém é destrinchado. E de repente nós temos um homem completamente desconhecido, que não haverá nenhuma outra menção no texto bíblico, para falar: olha, houve Jabez. Ele foi mais respeitado do que todos os outros seus irmãos. Foi um homem próspero, um homem bem-sucedido. Ele andou com o Senhor. Ele foi estabelecido pelo Senhor, seu território foi estabelecido por Deus. Ele buscou a presença de Deus e quis a presença de Deus na sua vida em tudo que ele fez, em todo o tempo, e ele foi protegido e guardado por Deus. O que é que nós, enquanto povo, precisamos mais do que isso? Enquanto os descendentes de Judá eram lembrados, e agora os descendentes de Judá estão retornando para reconstruir a terra, eles se lembram de um homem, apenas um, no meio de tantos, que merece uma nota especial, porque ele andou com o Senhor, temeu ao Senhor e desejou a sua presença em todo o tempo. Quem sabe agora o povo que retorna pode vislumbrar a construção de um futuro melhor, porque aprenderam com os erros do passado. Aprenderam com o fato de que tantos deles se afastaram de Deus, se entregaram à idolatria, abandonaram o Senhor, e agora, se querem algo novo, precisam aprender com os poucos que foram fiéis. Jabez certamente foi um exemplo disso. Não à toa, foi o mais respeitado dos seus irmãos. Aprenda você também com os erros do seu passado. Talvez você esteja vislumbrando um futuro melhor, dias melhores. Talvez esteja olhando para hoje e pense em mudar o seu nome para Jabez, porque quanta amargura e quanto sofrimento a sua vida tem se tornado e tem sido nesses dias de hoje. Aprenda com as lições do passado. Olhe para os seus erros
construa um futuro melhor. Entenda que não há nada mais precioso do que confiar no Senhor para estabelecer as nossas vidas, para estar conosco, presente nas nossas famílias e para nos proteger do mal. Não há nada que Ele não possa e não queira fazer pelo seu povo. Deus abençoe você, um futuro melhor para você, aprendendo com as lições do passado. Deus te abençoe.